Bom dia a todos. Hoje é um dia atípico. Rita Andrade amanheceu indisposta com gasto no intestino dela lá, então não pôde vir. Aí eu falei, não se preocupe, todos nós daremos contas. Estamos em casa, em família, né? E estamos aqui um para ajudar o outro. Então, antes de começar, eu quero ler um versículo. Começar a adorar, né, gente? Já começamos. Eu quero ler Provérbios 3. O pessoal da internet, vamos dar bom dia, que agora que entrou ao vivo. Provérbios 3. Obrigada, Jesus. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e no teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escrevas na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Eu estou lendo Provérbios 3, versículo 5. Obrigada, meu amor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se acharão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O versículo 19. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra. Com sabedoria, ele fundou a terra. Com inteligência, estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Esses são os versículos que estavam no meu coração hoje. Isaías 61. Versículo 3. Mas eu vou começar do 1 mesmo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza. Óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O Senhor nos ungiu, a todos nós. Não há mais luto, porque a salvação chegou à nossa casa. Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus. Ele não ficou calado, não ficou mudo. Ele não pensou. Ele fez o quê? Falou. Disse Deus, haja luz.
Houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E assim, se a gente terminar de ler, vai ter vários aqui falando. E disse Deus. Deus falou. Deus disse. Então, meu objetivo em ler esses versículos é dizer que nós temos autoridade. O Senhor nos deu a autoridade. Ele nos capacitou. Todo mundo aqui passa por tribulação, por perseverança, todos nós temos luta. Todo mundo aqui tem uma luta para travar, para lutar, no bom sentido, né? Claro, lutar no reino espiritual. De confessar a palavra, olhar para aquele que tudo resolve, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Porque se a gente olhar para nós mesmos, as nossas emoções estão gritando. Não é verdade? Nesse momento, por exemplo, eu estou aqui falando para mim mesma que o Senhor nunca perde o controle de nada. Absolutamente nada. Porque essa madrugada, minha irmã mandou uma mensagem, a Marília, falando que o painho já tinha ido para a UTI. Então, ele estava com pouca saturação. Então, eu lá na casa de Rita, ajudando ela não estava se sentindo bem, que todo mundo tem seus problemas, né? Ela não se sentiu bem no intestino. Então, é batalha por cima de batalha. Como diz um ditado, além da queda, ainda recebe um coice. Além de estar caído. Mas a gente tem que olhar para aquele que tudo pode. Ele nunca chega atrasado. O Senhor está sempre conosco. Ele é o nosso Deus. Nosso alto refúgio. Em quem podemos olhar para o alto e dizer, de onde pode vir meu socorro, Senhor? Eu aqui, querendo ajudar, não podia. Falei, mas o teu braço pode, Senhor. Eu não posso estar lá. Ainda que eu estivesse. Só o Senhor pode fazer por ele. Dá livramento à minha casa, dá livramento a ele, dá livramento à casa dos meus irmãos, porque cada um aqui tem um problema diferente um do outro, mas a solução é na mesma fonte, a fonte da vida eterna. Amém? Vamos abrir o nosso coração e, como a palavra de Deus diz, a gente tem que ter humildade e reconhecer que só Ele pode fazer. Então, em unidade de fé, porque o nosso objetivo em vir aqui é um só. Praticar o que a gente já faz no nosso dia a dia, que nós fazemos em casa, que é meditar na palavra, orar no Espírito Santo, adorar o Senhor em particular, dizer o que Ele é para nós. Então, aqui é um lugar de todo mundo se unir e praticar. Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho e adorar o nosso Pai. Nosso Deus é bom e fiel, justo. Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Obrigada, Pai, porque o Senhor nunca perde o controle. O Senhor nunca perde o controle, Pai. O Senhor nunca chega atrasado. O Senhor nunca chega, Pai, atrasado. O Senhor está sempre adiantado, Pai. Obrigada. Obrigada, Pai, porque nós temos a Tua palavra. Nós temos a Tua palavra, Pai. Nós temos a autoridade, porque o Senhor nos deu a autoridade. Disse Deus, haja luz e houve luz. E nós dizemos, situação, ceda no nome de Jesus. Situação, ceda no nome de Jesus. Obrigada, Pai, pela vida de Rita. Obrigada, Pai, nós te agradecemos pela vida da nossa irmã. Nós te agradecemos, Pai, nós te agradecemos e dizemos por corpo dela, restabelecido no nome de Jesus, restabelecido, Pai, no nome de Jesus. Obrigada, Pai, pelo teu poder passando pelo corpo dela, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Nós te agradecemos, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, porque sua palavra, Pai, anda velozmente pela face da terra
E é o Senhor que está com meu pai nesse exato momento. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tua mão poderosa sobre ele. Obrigada, Pai, pelo teu braço forte sustentando ele. Obrigada, Pai, pela sabedoria sobre os médicos. Sabedoria, Pai. Te agradecemos pelo meu pai de volta em segurança para casa, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Pai, no precioso nome, Pai, no precioso nome, não é no nosso nome, é no nome de Jesus. É a Ele que nos rendemos, é a Ele que nos rendemos, é a Ele que adoramos, adoramos a Ti, Pai, adoramos a Ti, adoramos a Ti. Obrigada, Pai, obrigada, porque o Senhor fez tudo novo nessa manhã. O Senhor fez tudo novo, o Senhor renovou a face da terra, Pai, nessa manhã, através do poder da Tua palavra, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Grande a paz na nossa casa. Grande a paz na nossa casa. Grande a paz. Obrigada, Pai, pelos nossos anciões, Pai. Pelos nossos anciões. Porque morrer com 100 anos é morrer jovem. Obrigada, Pai. Obrigada pelo coração dos nossos anciões, o anseio do coração deles realizado de viver mais dias na terra. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos. Inclinamos o nosso coração. Temos a humildade, a simplicidade de reconhecer que é o Senhor que domina tudo sobre todos. Pai, obrigada. Obrigada, Pai. Obrigada porque achamos graça diante de Ti. Achamos graça diante de Ti, Pai. Obrigada, Pai, porque a salvação chegou à nossa casa. Não há mais luto, porque a salvação chegou à nossa casa. Obrigada, Pai. Obrigada. Veste de louvor é o que nos inspira, Pai. Veste de louvor, nós temos veste de louvor. Obrigada, Senhor. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja ao Deus da glória. Troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo. A sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Chamamos, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, obrigada. Nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Obrigada, Pai. Obrigada, aquietamos o nosso coração diante de Ti. Obrigada, Pai. Diga a Ele que você o ama. Declara o seu amor para Ele. Eu te amo, Pai. Eu te adoro, te glorifico. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Pai. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu te amo, Jesus. Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Eu te glorifico, eu te exalto, Pai. Eu te amo, Senhor.
Tu és tudo para mim, Tu és tudo para mim, Pai. Tu és a minha porção de amor, Tu és a minha porção de amor, eu te amo, Pai. Obrigada que não estamos só, nós não estamos só, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Senhor dos Exércitos está conosco, obrigada, Pai, te adoramos, Pai. Obrigada pela vitória dos meus irmãos, Pai, te agradecemos. Obrigada, Pai, pela vitória dos meus irmãos, eu te agradeço, Pai, por isso feito que eles estão pedindo, Pai, no nome de Jesus, te agradeço. Em unidade de fé, nós te adoramos, Pai, te amamos, te adoramos. Deus Todo-Poderoso, és o meu grande eu sou, meu Senhor e meu pastor. Obrigada, Pai. Nada nos falta, nada nos falta. Obrigada, Pai, que nada nos falta. Não falta paz, não falta saúde, não falta sabedoria. Obrigada, Pai, nada nos falta, nada nos falta, nada nos falta. Nós te amamos, Pai, te amamos, Deus, o grande El Shaddai. Mais do que suficiente, meu Senhor e meu pastor, nada nos falta, nada nos falta, nada nos falta. Tem sido sempre tão bom para mim, tem sido sempre tão bom para mim, Deus, tem sido sempre tão bom para mim. O Senhor tem sido sempre, Pai, tão bom para nós, tão bom para nós. O Senhor tem sido bom, Pai, compassivo, misericordioso. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, obrigada, porque o Senhor não olha nossas fraquezas, o Senhor não olha nossa fragilidade, o Senhor nos vê como vitoriosas. Obrigada, Pai, obrigada, Jesus. Nós te amamos, Pai, nós te amamos. O Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom e fiel, o Senhor é bom e fiel o tempo todo, Pai. O tempo todo o Senhor é bom e fiel. Obrigada, Pai, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Obrigada, Pai, obrigada. Te amamos, Pai. Te adoramos, Cordeiro Santo. Te adoramos, Cordeiro Santo. Nós te adoramos. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nessa terra que não possa derrotar, nem cadeias ou grilhões que não possa arrebentar. Adoramos, adoramos a Ti, Pai. Adoramos,
A Cristo que venceu, adoramos, adoramos aquele que venceu. O Senhor venceu a morte, Pai. O Senhor venceu a morte. Obrigada, Pai. Obrigada, porque temos vida e vida em abundância. Obrigada, Pai. O Senhor venceu a morte. Obrigada. Obrigada, Pai. Te amamos, Senhor. Te adoramos. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Pai. Nós te adoramos. Obrigada, Jesus. Nós te amamos. Te amamos, Pai. Nós te adoramos. Santo de Israel, Santo de Israel, nós te adoramos. Santo de Israel, nós te adoramos. Obrigada, Pai, obrigada. Obrigada. Obrigada, Pai, que nós temos autoridade. Obrigada, Jesus. Obrigada. Te amamos, Pai, te adoramos. Obrigada, Pai, no precioso nome de Jesus. Amém? O Senhor é bom. O Senhor é bom e fiel. O Senhor é bom e muito digno de ser adorado, muito digno de ser louvado. O Senhor é fiel e justo. Obrigada, Pai. Obrigada. O Senhor é bom. Obrigada, Pai. O Senhor é bom. É o Senhor que faz. É o Senhor que faz. Nós te amamos. Te adoramos, Pai. É o Senhor que faz. Te adoramos, Pai. Nós te adoramos. 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 Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos. Obrigada, Pai. Nós te adoramos. Obrigada, Jesus. Te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Aquilo que ministra o nosso coração, a gente deve ministrar ao outro. E todo mundo sabe que o inferno, ele é real. Ele é real. O diabo anda em derredor, buscando em quem ele possa tragar. Não é uma brincadeira, é real. Ele fica buscando quem ele possa tragar. Por isso que nós devemos nos entregar à palavra do nosso Pai, orar no Espírito Santo, nos dedicar um tempo. Como a gente vem para aqui, fica um período, 1 hora, uma média mais ou menos. O mesmo a gente deve fazer em casa, reservar 1 minuto, 30 minutos, ou de manhã, ou de tarde, não importa a hora. O que importa é o nosso coração. É o nosso coração. Porque a gente não vê naturalmente. Agora, por exemplo, nós não estamos vendo o invisível, o reino espiritual. Mas ele existe. E é real. E o mais engraçado é que eu tive uma experiência que eu já contei há uns anos atrás sobre o teto que caiu. Não sei se vocês lembram. E eu estava na gráfica trabalhando. Era final do dia, vou contar novamente que isso veio no meu coração. Nós estávamos trabalhando e deu o horário de ir embora, né? Nesse dia eu ia sair um pouquinho mais cedo, uns 15 minutinhos. E eu fechei, fiz a minha parte, fechei o computador, fechei a frente da gráfica e avisei a Eleide que a Marilis não estava, ela estava viajando. Que eu ia sair um pouco mais cedo. E nesse meio tempo ela falou, espera um pouco que eu vou com você. E ela também estava fechando o computador e eu encostei assim ao lado, a mesa dela assim. E eu fiquei ali mexendo no celular, esperando ela, né? De repente, eu vi uma cortina de pedra, de vários tamanhos, grandes, média, pequena. Uma chuva assim passava na minha frente. E aí eu pensei, nossa, o que será que é isso? Ah, desculpa, lembrei. Antes da chuva, eu escutei um barulho passando assim. Ele começava de lá da ponta da parede, do teto, e passou assim,
sobre a minha cabeça. E foi até o final da outra parede. Fez um barulhinho, tsh, como se fosse uma folha cortando, assim, rasgando a folha. Aí eu olhei assim para cima, o teto estava normal, não estava arriscado, não estava nada. E quando eu baixei as vistas, foi nessa hora que eu vi a chuva de pedra. E aí eu falei, o que será que é isso? Eu olhava para aquela chuva e eu, do outro lado, estava essa minha amiga fechando o computador, a Eleide fechando o computador, desligando tudo lá, né? E eu olhava para ela e via essa cortina entre nós duas. Aí eu pensei, o que será que é isso? Na hora que eu fui pensar o que é isso, eu escutei uma voz audível, como eu estou conversando com vocês, vocês estão me ouvindo pelas caixas de som, gritou assim, gritou não, falou alto assim, corra! E essa mesma voz, eu tive uma sensação de que me empurrou. Aí falou assim para mim, corra! Então eu tive a ação de correr. Então eu corri e fui para a direção assim do lado, tinha uma porta que dava acesso a um parque gráfico, que dá acesso, que ela está lá ainda. E eu fui. Só que aí eu lembrei que a minha amiga estava. Então eu fui e voltei. Aí na hora que eu voltei, houve um estouro. Um estouro, parecia que tinha entrado um caminhão dentro da gráfica. E aí caiu o reboco todo do teto. E aí eu falei assim, agora... Eu tentei avisar para ela, mas não conseguia, né? Eu só dei um grito. E ela olhou para trás, aí ela viu aquelas pedras caindo. E eu fiquei parada. Eu pensei, bom, se aconteceu alguma coisa aqui, eu já sei onde é que está meu celular. E eu joguei ele assim no chão, na direção assim. E eu vou esperar, porque eu não vou deixar ela aqui sozinha. Eu pensei, né, na hora. E joguei e fiquei, botei a mão no ouvido, que era muito barulho que estava dentro do escritório. E aí o pessoal que estava trabalhando vieram correndo para ver o que estava acontecendo. Ela ficou paralisada. Não aconteceu nada com ela. Meus irmãos, fez um desenho no teto, assim, ó. Desenhou a mesa por cima, né, pelo teto. Não caiu nada nas mesas, aonde eu estava parada. Caiu a maior parte, assim, a pedra maior, e arrebentou o armário no meio, quebrou até por dentro do armário. E aonde eu estava só caiu algumas pedras nas minhas costas. E eu fiquei toda suja de poeira. E o pessoal veio correndo, passou por mim e foi atrás dela para ver o que estava, porque ela ficou tão paralisada, ela não movia para nada. Ela ficou assim, parada, olhando. E aí eu tentava dizer que a pedra machucou minhas costas, só que eu não conseguia falar. Aí eu saí, sentei, eu olhei para o meu pé estava sangrando, que cortou assim, cortou. Você vê a violência que foi. Cortou por cima da minha calça jeans, cortou, machucou, mas só foi arranhões mesmo. E eu quero dizer para meus irmãos o seguinte, que realmente existe. Quando os nossos olhos espirituais abrem, a gente vê. Você vê o natural e vê o espiritual. O seu homem interior, o seu espírito, recebe toda a instrução. A sua mente não consegue acompanhar o seu espírito. Então, se eu não corresse aquela hora, Deus ia me dar livramento de qualquer jeito. O Senhor é fiel e Ele nos livra. Então, foi assim, ficou um tanto pendurado ainda. Você viu o fio de areia segurando o restante do pedaço do reboco, com um buraco assim. E ele ficou pendurado em direção da mesa de Amarílis, onde a minha amiga estava. E esse negócio só caiu no outro dia, depois que a gente recolheu todo o material. Que ela falou, e agora, o que nós vamos fazer? Eu falei, nós vamos lá, mancando assim mesmo, eu vou lá, vou recolher, tirar tudo, os computadores, CPU, a gente vai fazer uma mudança e vamos levar para o outro escritório. Na época, a gente utilizou o escritório do Ministério de Amarílis, o Cefeiro de Cristo. Levamos tudo para lá, tiramos as mesas, foi o tempo que a gente tirou as coisas da sala. E o pedreiro veio para poder arrumar, né? Ele nem precisou colocar a ferramenta para derrubar o restante. Quando ele foi ameaçar de colocar, o resto caiu todo, onde estavam as mesas. Então, só Deus para segurar. Quem entende sabe do que eu estou falando. Não dá para explicar. E aí caiu tudo e teve que ficar mais de um mês, a gente, em outro escritório. Um dos funcionários, no dia seguinte que ele chegou, pediu demissão, porque ele achou assim, ela faliu. Então, ele não aguentou, pediu demissão.
e parecia um caos. Mas, porém Deus transforma o que aparentemente é derrota em vitória. Então, o que eu tenho para dizer para meus irmãos, não desista. E finca os pés na oração. Fala para o monte, não pensa, como diz a palavra de Deus. Disse Deus. Então, nós vamos dizer ao nosso monte, erga-te e lança-te no mar. Todos os dias, até que isso aconteça. Não importa quanto tempo isso leva. O nosso tempo é um, o tempo de Deus é outro. Enquanto eu olhava aquelas pedras caindo, eu ficava assim, meu Deus, será que é isso? Então, o tempo de Deus é um. Nosso tempo natural é outro. Nossos pensamentos são um. Os pensamentos de Deus são mais altos do que o céu. São outros. Nós fazemos planos, mas só o sim vem do Senhor. Ele é que conhece o fim de todas as coisas. É Ele que conhece o fim. Nós não sabemos do fim, mas Ele sabe. Então, muitas vezes a gente insiste em algo e Deus quer dar livramento, porque Ele já sabe o fim. Mas a gente está insistindo. Eu quero. Então, nosso Pai é maravilhoso. Ele quer sempre o melhor para nós. Ele quer sempre o melhor. Ele é o Deus de livramento. Todo mundo aqui, se eu chamar um a um aqui, todo mundo vai contar uma história de livramento. Não é verdade? E todos os dias Ele nos livra do mal. Amém? Então, vamos ficar de pé mais uma vez, vamos orar e vamos para casa. Pai, nós te amamos. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por sua graça, por sua misericórdia, Pai, por sua bondade. Nós te amamos, Pai. Obrigada por esse dia de vitória que o Senhor preparou para nós. Dia de vitória, Pai. Dia de vitória. Não importa o que as nossas emoções estão dizendo agora. Importa o que a palavra de Deus diz que é e é a verdade para a nossa vida. Obrigada, Pai, porque ela é luz para os nossos olhos, é lâmpada para os nossos pés. Obrigada, Pai, porque nós temos olhos que vê, ouvido que ouve, boca que fala, Pai. Obrigada, Jesus. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos. Obrigada, Pai, que o Senhor nos deu autoridade, Pai. E vamos exercitar essa autoridade, Pai. Obrigada. Obrigada, Pai, por teu braço forte nos sustentando. Obrigada pela semana que se inicia, Senhor. Obrigada, Pai, nos dê sabedoria para gerenciar o nosso dia, gerenciar a nossa semana. Obrigada, Pai, pela sabedoria vinda do alto. Obrigada, Pai, obrigada. Não é dos nossos braços, mas vem do Senhor. Obrigada, Pai, nós te amamos, Pai. Obrigada, Jesus. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, Senhor. Tu és santo. Obrigada, Pai. Tu és aquele que santifica e endireita as nossas veredas, Pai. Endireita o nosso caminho, Pai. Obrigada. Obrigada pelo nosso entendimento aberto, Pai, pelos olhos do nosso coração iluminado. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada porque vamos dizer sim todos os dias para a vida e não para o pecado, não para a morte. Obrigada, Pai. Obrigada porque é o Senhor que nos capacita. É o Senhor que nos capacita. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Pai. Te adoramos, Pai. Nós te amamos, Pai. Te adoramos, Pai. Nós te amamos. Obrigada, Jesus. Tu és digno de ser louvado, digno de ser adorado. Tu és digno, Pai. Obrigada. Obrigada, Senhor, pela presença dos meus irmãos aqui nessa manhã. Obrigada por cada família representada aqui nessa manhã, Pai. E os que estão em casa, obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada. Nós te amamos, Pai. Te adoramos e te glorificamos, Pai. Te adoramos e te glorificamos. No precioso nome de Jesus. Amém? Um domingo abençoado.